Glória a Deus, aleluia. Essa noite saúdo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Essa noite vou trazer uma breve mensagem para a nossa vida. Você que está aí na sua casa, receba essa mensagem nessa noite em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra em Mateus 11, versículo 28, onde Jesus ele faz um convite, onde ele diz, a palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. 29, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Palavra do Senhor nessa noite. O próprio Cristo Jesus, ele faz um convite, e esse convite é para mim, esse convite é para você, esse convite é para todo aquele que ouve essas palavras. Jesus, ele convida para ir até ele. Jesus, ele convida para se achegar até ele. E quando Jesus convida, ele diz: vinde a mim, todos, não é alguns, não é um pouco, ele chama todos. Vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. Então o convite de Jesus é para que o homem dê um passo e vá até ele. É para que o homem se aproxime do Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu amado, Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está vindo. E a minha missão nessa noite é pregar essa palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos nessa terra. Talvez você nessa noite diz: eu sou muito novo, eu tenho muito tempo. Talvez você diz: ainda não é a hora. Mas meu amado, o dia de amanhã ele pertence a Deus. O dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. E nessa noite o convite é para você que está me ouvindo. Nessa noite o convite é para aquele que está me ouvindo. E quem vai a Jesus? A palavra diz: eis que eu estou à porta, eu bato. Quem ouvir a minha voz, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei, estarei com ele. Jesus Cristo é o meio que nós temos de salvação. Jesus Cristo é o único meio que o homem tem para ter a salvação. Se chama Jesus Cristo. Jesus, quando ele chama para ir até ele, ele é bem específico. Então, se Jesus chama para ir até ele, não existe outro. Não existe outro meio, outra forma, outra maneira, para que o homem possa tirar esse fardo de sobre ele, para que o homem possa ser aliviado, a não ser Jesus Cristo. E quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele está chamando para que venha tirar o fardo de sobre nós, o fardo do pecado, o fardo da desobediência, o fardo daquilo que nos leva à condenação eterna, aquilo que nos leva ao juízo de Deus sobre a vida do homem. A palavra diz que o Pai amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que ele enviou o Filho dele para morrer pela humanidade. E o próprio Filho convida: vinde a mim todos, vinde a mim todos vocês, vocês que ouvem a palavra, vocês que estão ouvindo a palavra. Então o convite de Jesus é para que se aproxime a ele, é para que a criatura possa voltar ao seu Criador. E Jesus, ele veio pregando esse evangelho, e a palavra diz que o verbo, ele se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo que ele se encarnou e veio no meio dos homens. Jesus é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, se fez carne e habitou entre os homens. Os homens andavam no tensas trevas, a palavra diz. Mas a luz, ela veio ao mundo. A luz, ela veio para o mundo. Porque o homem estava em trevas.
O homem que está sem Cristo, o homem que não dá crédito, o homem que não escuta a voz de Cristo, não escuta o chamado de Cristo, ele se encontra até hoje em trevas, até hoje ele se encontra perdido, porque a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quem se perdeu? O homem se perdeu. O homem se perdeu na sua desobediência. O homem, ele desobedeceu. E quando o homem desobedece a Deus, quando ele não dá crédito a essa palavra, ele cada dia se afasta do seu Criador. E quando ele se afasta do seu Criador, quando ele se afastou do seu Criador, que através do primeiro homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo, a palavra diz que pelo primeiro homem o pecado entrou e veio sobre toda a humanidade. O vírus chamado pecado alcançou toda a humanidade. E o homem, ele foi destituído da glória de Deus. E a palavra diz que Deus, ele enviou o seu Filho para o quê? Buscar, salvar o que havia se perdido. Então nessa noite, talvez você pense: eu tenho Deus, Deus está na minha vida, não tem me faltado nada, tudo está muito bom. Mas eu falo para ti, meu amado, ninguém chega ao Pai, a palavra diz, em João 14, versículo 6, Jesus, ele fala para os seus discípulos, Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E Jesus diz: olha, ninguém chegará ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus, ele é exclusivamente, Jesus é exclusivo, o único Salvador. A palavra diz em Atos, que nenhum outro nome foi dado, nem sobre a terra, abaixo da terra, em lugar nenhum outro nome foi dado, a qual o homem possa alcançar a salvação. E Timóteo também vai dizer que só há um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo. Quando João capítulo 1, versículo 29, quando João apresenta Jesus, ele apresenta Jesus como Cordeiro, ele aponta Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Cristo. E qual a função do Cordeiro? O Cordeiro tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele se sacrificou. Não mataram Jesus, a palavra fala que ele deu a vida dele. Ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Então Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele se sacrificou, ele se entregou na mão de pecadores, ele foi humilhado pelos pecadores, mas Jesus, ele morreu. A palavra diz, Romanos 4, versículo 25, que ele morreu pelo pecado do homem, mas ele não permaneceu na morte. Ele não permaneceu morto. A palavra diz que ele morreu pelo pecado do homem, se sacrificou pelo pecado do homem, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para justificar o homem. Então é ele quem justifica, ele é o advogado, é ele quem justifica a minha e a sua causa. Mas como advogado ele pode justificar? Como um advogado pode julgar a causa de alguém? Quando no mundo, nós vivemos no mundo, quando alguém erra, é ele que procura o advogado, não é o advogado que procura ele. Então, para Cristo advogar, temos que procurar por Cristo, temos que ir até Cristo, porque ele convida: vinde a mim. Então nós temos que chegar até Cristo. Hoje ele advoga, o Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho nós temos que renunciar. Para chegar a Cristo tem que ter renúncia. Não é ir do jeito que está, continuar do jeito que está e ficar do jeito que está, não. Todo discípulo de Jesus, quando teve um encontro com Jesus, eles abandonou, ele deixou algo para trás. Então quando a gente vem para Cristo, a gente vem, muitas vezes vem mentindo, outros vem roubando, outros vem se prostituindo, outros vem com a vida toda destruída. Mas a palavra fala: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não mente mais. Então nós temos uma mudança de vida. E quem nos dá essa mudança de vida? É através de Cristo Jesus. É Jesus. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus.
E a palavra fala que quem convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo de Deus. Meu amado, nessa noite que você possa entender algo na sua vida. Talvez você nunca teve um encontro com Cristo. Talvez você nunca se alimentou dessa palavra, o manual da salvação, a palavra de Deus. Aqui que fala quem é Cristo, aqui que nos direciona quem é Cristo. Talvez você nunca teve um encontro, talvez você nunca procurou e você nunca deu ouvido ao chamado de Cristo. Deixa eu falar para ti, sem Cristo não tem como chegar ao Pai. Nós temos, a palavra diz que o amor de Deus está sobre o Filho, e nós temos que estar no Filho para que esse amor nos alcança. É sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o elo, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. E a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas João também vai dizer, João 10 vai dizer, versículo 9, Jesus ele fala que Ele é a porta. Ele é a porta. E a palavra fala que Jesus é a porta. A porta nós sabemos que é algo que dá acesso. Ninguém entra na sua casa ou em algum lugar se não tem a porta para dar acesso. Mas o caminho, Cristo, a porta é Cristo, o Cordeiro é Cristo, tudo se resume no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor já falava que a Virgem conceberia um filho, e esse filho ele veio, o Emanuel, o Deus conosco. Ele nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive eternamente. A palavra do Senhor em João 14, a palavra vai ter uma promessa. Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, não turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. E ali Jesus fala: olha, eu estou indo preparar a morada. Jesus, ele foi, em Atos dos Apóstolos, a palavra diz que Jesus, ele foi elevado aos céus. E ali os anjos falou: por que vocês olharem para o céu, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, é o mesmo que voltará. Então Jesus, meu amado, a palavra vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não falha, e ela há de se cumprir. E a palavra do Senhor diz que Ele virá. Hoje tem muitos que já não crê, tem muitos que já pregam que já veio, tem muitos que pregam que não volta mais. Mas eu quero falar para ti nessa noite: dê crédito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Quando Jesus, ele deu a ordem aos seus discípulos, ele falou: olha, ide pregai o evangelho a toda criatura. Para que pregar o evangelho? Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em crer em Jesus Cristo. Mas aonde se encontra a condenação? A condenação está em não crer em Jesus Cristo. A condenação está em não acreditar no Filho de Deus. A condenação está em não crer e não dar ouvido à palavra do Filho de Deus. O Cristo, o Emanuel, Deus conosco, aquele que veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Que nessa noite, meu amado, você possa entender: o sacrifício foi feito, o sacrifício já veio, já foi sacrificado. Não há mais sacrifício para a salvação, não há mais sacrifício para a salvação do homem. A salvação já veio, é Cristo Jesus. O que basta é crer em Jesus Cristo, o que basta é crer, o que basta é se achegar e acreditar nessa palavra. Que nessa noite você receba essa mensagem, que nessa noite você possa dar ouvido à palavra de Deus, porque Jesus Cristo, Ele está voltando em breve. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu oro e te entrego, Pai, todo o setor QNR em tuas mãos, que cada vida seja alcançada, direcionada pelo Senhor, em nome de Jesus.